Terceira coisa que nós aprendemos aqui neste texto: de que modo nós devemos orar? De que modo devemos orar? Devemos orar de modo vigilante e de modo perseverante. A palavra de Deus, ainda no versículo 18, do capítulo 6 de Efésios, nos diz: fiquem alertas, não desanimem e orem sempre. Alertas e sem desanimar. Alertas e sem desanimar. Permaneçam acordados, atentos, prontos como um soldado na sua guarita. Isso é estar atento. O sentido da palavra perseverar é sentido de persistência, de estar continuamente firme. Hoje em dia nós ouvimos falar bastante aí no mundo empresarial da chamada reciclagem, da chamada formação contínua ou continuada, né? O profissional está sempre se mantendo alerta, sempre aprendendo as novidades da sua área ou reaprendendo. Na presença de Deus, na oração, nós também devemos ser persistentes, sempre aprendendo, sempre apresentando os pedidos, sempre reapresentando os pedidos diante do Pai, sempre vigilantes, sempre em pé na presença de Deus. E a gente não consegue orar de forma vigilante, de forma eficaz, se nós não conhecermos a palavra de Deus. Por isso é importante a leitura da Bíblia. Nestes dias de pandemia, você deve aproveitar, ler a palavra de Deus, pedir orientação ao Espírito Santo, guardar no seu coração as orientações, os ensinos da palavra, porque no momento que você estiver orando, o Espírito Santo ele vai trazer as passagens bíblicas à sua mente. E aí você estará orando no Espírito, e aí você estará orando de acordo com a vontade de Deus. A nossa vida devocional, ela será muito mais rica, persistente e proveitosa se nós conhecermos a palavra de Deus, se nós lermos a palavra de Deus e até mesmo orarmos a palavra de Deus. A gente ora de modo perseverante porque nós temos certeza de que Deus ele nos ouve. Nós estamos orando de acordo com a sua vontade. E Ele tem os seus caminhos para a resposta. Quando Jesus estava no mundo, Ele disse aos seus discípulos: fiquem aqui comigo e vigiem. Orem. E os discípulos dormiram. E Ele volta e fala: olha, vigiem, para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Então, ore e ore com perseverança, com firmeza, vigiando. E a última pergunta: por quem devemos orar? E a resposta, no versículo 18, é: devemos orar por todo o povo de Deus. Orem sempre por todo o povo de Deus. O sentido aqui, amados irmãos e irmãs, é de que devemos orar por todas as pessoas e cada uma delas individualmente. Deus abençoe a todos os irmãos. É uma oração válida. Mas que tal mencionar os nomes das pessoas que você conhece? E o sentido também aqui é de que nós oramos por cada coisa, por todas as coisas e cada uma individualmente. Senhor, abençoe a todos os que precisam de emprego. É uma oração válida. Mas que tal você citar: Senhor, abençoa o irmão fulano. Ele precisa de emprego. Ele necessita de emprego. Ele necessita da intervenção do Senhor lá na sua família, na sua saúde. Devemos orar por todo o povo de Deus, e não somente por aqueles que estão na igreja, mas por aqueles que ainda se tornarão o povo de Deus. Outras passagens vão nos ensinar que devemos orar por todas as pessoas, por todas as criaturas. Então não podemos deixar, amados irmãos, que o medo, que a angústia, que o desânimo tome conta do nosso coração. Devemos apresentar diante de Deus os nossos problemas, como povo de Deus, como pessoa individual e da comunidade como um todo. Devemos orar pela saúde das pessoas das nossas comunidades, devemos orar para que haja uma descoberta, para que Deus, na sua graça, acelere os estudos científicos, para que uma cura, uma vacina seja descoberta para
para que seja contido esse mal que assola a humanidade. Devemos orar pelos profissionais de saúde, pelas autoridades, por aqueles que estão envolvidos com as frentes através do cuidado social, por aqueles que estão nas ruas, por aqueles que estão trabalhando em profissões que não podem parar. Orar pelas lideranças. É momento de oração. O que fazer? Orar. E orar especificamente que nesse tempo, amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus ela se espalhe. Se espalhe pelo mundo. Que seja um tempo de busca de Deus, de procura de Deus. Porque em tempos de angústias as pessoas se voltam mais para Deus. Quem sabe seja um tempo em que haverá uma grande colheita. Pessoas estarão se convertendo, se voltando para Deus. O apóstolo Paulo, mesmo aqui no versículo 19, ele diz assim: orem também por mim, para que quando eu falar seja me dada a mensagem, a fim de que eu torne conhecido o mistério do Evangelho. Então ore pela propagação do Evangelho pelo mundo. Irmãos e irmãs, chegando ao final da nossa meditação, Efésios capítulo 6, versículo 18, aprendemos hoje sobre a oração. É um tempo de oração, de busca, de aproximação de Deus, de dependência dEle. Orar é um diálogo com Deus. Orar é falar com Deus, aquele que é nosso amigo, aquele que nos justificou, aquele que nos ouve. Que coisa impressionante saber que Deus, aquele que é eterno, que enche todo o universo, mesmo assim Ele ouve a nossa oração. Mesmo assim Ele está ao nosso lado. Você pode orar, lembre-se disso. As pessoas podem proibir você de falar da palavra de Deus para elas. As pessoas podem proibir você de se aproximar delas. Mas elas não podem impedir você de orar por elas. Aquele que é seu inimigo, que se considera seu inimigo, que talvez não queira nenhum tipo de contato e diálogo contigo, você pode colocá-lo diante de Deus em oração. Até hoje eu não encontrei uma única pessoa em que eu perguntei: posso orar por você? E ela me disse não. Todas as pessoas que eu encontrei e conversei, e eu perguntei: posso orar por você? Elas aceitaram a oração. Aproveite para orar. Eu não me refiro à oração contato físico agora, porque é um momento que nós estamos em quarentena, né? Estamos seguindo as orientações. Mas em espírito você pode orar por aqueles que estão distantes. Não seja como aquele passageiro de avião que comeu bolacha a semana inteira e no final da viagem, aquele passageiro de navio, que numa semana de viagem ele comeu bolacha, todas as manhãs, no almoço e no jantar. E no último dia ele descobriu que o bilhete que ele adquiriu dava direito a 3 refeições completas por dia, num buffet maravilhoso. O que eu quero dizer com essa ilustração, irmãos e irmãs? É que Deus ele quer derramar da sua graça, da sua misericórdia, do seu consolo, mas para isso nós precisamos orar, buscar. A oração ela é uma chave e um meio de graça pelo qual Deus derrama o seu amor, da sua misericórdia sobre a vida de cada um de nós. O apóstolo Tiago ele diz assim: vocês não pedem porque vocês não recebem porque não pedem. E quando pedem, vocês pedem de modo errado. 2 erros ele aponta aqui. Primeiro, há pessoas que não pedem, que não oram, porque Deus determinou a oração como um meio para que as coisas aconteçam. E o segundo erro que ele detectou, que o apóstolo Tiago ele nos diz e quando vocês oram, quando vocês pedem, pedem de forma errada. Por quê? Nós já estudamos sobre isso hoje mesmo na mensagem. Porque não lemos a palavra de Deus, porque não nos alimentamos da palavra de Deus. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós conhecemos o Evangelho, as promessas, e nós oramos de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Eu gostaria de orar agora. Feche os seus olhos também e vamos nos apresentar diante de Deus em oração e clamar. Vamos colocar em prática isso que nós aprendemos. Querido Pai, nós aprendemos agora na Tua Palavra sobre a importância da oração como um meio de graça. Às vezes o nosso coração ele está angustiado, ele está triste, porque são problemas diversos que nos assolam.
Há pessoas que estão lutando contra o desemprego, já lutando contra o desemprego, Pai. Há pessoas que estão lutando contra enfermidades do corpo, enfermidades da alma, com tristezas, com angústias, com as doenças psicossomáticas. E nós pedimos a Tua misericórdia, nós pedimos a Tua graça. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, que o Senhor abençoe a Tua igreja, que o Senhor fortaleça a Tua igreja, que o Senhor derrame do Teu Santo Espírito sobre a Tua igreja. Nós clamamos, nós pedimos isso. Ensina-nos a orar, Senhor, a orar por todas as pessoas, a orar em todo o tempo, a orar continuamente, a orar guiados pelo Teu Santo Espírito. Abençoa os amados irmãos e irmãs que me ouvem da Igreja Reformada de Curitiba. Que a Tua boa mão esteja sobre a vida de cada um, guiando e orientando. Que eles saibam que o Senhor está com eles. O Senhor é o nosso socorro. Nós confiamos em Ti. Envia, Senhor, o Teu Santo Espírito sobre a vida de cada um. Espírito que convence do pecado, Espírito que santifica e Espírito que capacita. Nós clamamos isso, nós oramos no nome de Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Amém. Há um cântico que diz assim: na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Que o Senhor Ele te abençoe e te guarde, que Ele levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos.